Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma noite para estudar a Palavra de Deus, na continuação do nosso estudo do livro de Ruth. E eu gostaria, diante de começar o estudo, ter uma palavra de oração com você. Vamos orar, vamos interceder pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, por pessoas que têm necessidades específicas. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem sido um Deus extremamente bondoso e gracioso para conosco. Deus, quantas são as tuas bênçãos, quantas são as tuas maravilhas, e como diz a tua palavra, fica difícil nós enumerarmos, Deus, quantas elas são. Mas meu pedido nesse momento é que o Senhor incline os teus ouvidos para ouvir nosso clamor nesse momento. Eu, juntamente com a tua igreja, me coloco a pedir aqui, Senhor Deus, pelas famílias, Deus, da tua casa. Deus, pelas nossas famílias. Deus, o Senhor sabe as necessidades que nossas famílias têm. Deus, o Senhor sabe o quanto cada uma das pessoas que tem suas famílias hoje se vê rodeado de tantos perigos, Deus, sejam eles, Deus, de imposições sociais, sejam eles de que ordem for, sejam de saúde, sejam financeiros. O nosso pedido, Deus, é que o Senhor nos faça, Deus, manter a nossa família sempre num lugar seguro, ou seja, na tua presença. Deus, faz com que nós possamos a cada dia, a cada momento, Deus, apresentar mais e mais nossas famílias diante de ti. Deus, o Senhor sabe quantas pessoas também estão enfermas na tua casa. Deus, sabe quantas pessoas às vezes se recuperando de cirurgia, passando por momentos difíceis, Deus, e a todas elas nós clamamos agora, Deus, nesse momento a ti, por todas elas. Deus, nós sabemos que tu és um Deus poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas que estejam dentro da tua vontade, Deus, dentro do teu plano. Senhor, nós pedimos nesse momento que o Senhor intervenha, Deus, através das nossas famílias, Deus. Nos fortalece em ti, que nossa fé possa estar arraigada em ti, Senhor Deus. Deus, abençoa aqueles que estão desempregados, abençoa aqueles que sofrem com problemas financeiros, Deus, devido a inúmeras situações que ocorrem no nosso país. Deus, que o Senhor seja de fato o nosso porto seguro, aquele em quem nós confiamos, que o Senhor possa ser aquele em quem nós depositamos toda a nossa fé, crendo que todas as coisas, Deus, concorrerão sempre ao nosso bem. Deus, eu te peço pela nossa igreja, te agradeço por esse momento que nós estamos aqui, em que iniciamos nossas obras, em que de fato o Senhor tem nos levado, Deus, a esse sonho, Deus, a realizar esse sonho. Estamos no início disso. Deus, nós pedimos que o Senhor continue nos dirigindo. Deus, não só isso, Deus, mas em todas as outras áreas da nossa igreja, Deus. Na direção da nossa igreja, em cada ministério da nossa igreja. Deus, na família, Deus, do nosso pastor. Deus, que o Senhor possa estar, Deus, atuando em todas as áreas. Nós sabemos que tu és aquele que faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, confiados nisso, nós entregamos tudo a ti e pedimos também que o Senhor, nesse momento, ilumine nosso entendimento para que nós possamos entender tua palavra, Deus. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma coisa que é muito comum acontecer é de você estar na sua casa e de repente toca o seu telefone ou o seu celular. E você sabe que sempre que toca o seu celular, alguém do outro lado está oferecendo algum tipo de serviço ou algum tipo de benefício para você, mas é claro que você sabe que tudo tem um preço. Todas as coisas que nos são oferecidas, elas têm um preço. Dificilmente alguém não faz algo para outra pessoa cobrando um preço por isso. Na semana passada, você viu aqui que o resgatador natural ele rejeitou o direito de comprar
as terras de Noemi, porque ele receberia junto as duas viúvas, alegando também não ter condições de fazer isso, né? Eu vou dizer que sim, que não, é o que o texto diz, que esse que era o resgatador natural disse. Ele disse que não teria condições de resgatar as terras juntamente com as viúvas. Mas Deus, mostrando a sua fidelidade ao seu povo, ele vai levantar Boaz para assumir publicamente aquilo que algumas pessoas consideram ser um prejuízo. Quantas coisas que muitas vezes as pessoas olham e desprezam e acham que aquilo é um desperdício de tempo, você investir naquilo, ou que você gastar o seu dinheiro, ou o seu tempo, ou o seu esforço naquilo é um prejuízo. Mas quando Deus levanta você ou levanta alguma pessoa dentro desse objetivo de fazer algo, nós devemos fazer, porque não há prejuízo em nada do que Deus está conosco para fazer. Ele sempre tem dentro do seu plano algo que mais à frente nós, embora não estejamos entendendo, vai cooperar para o nosso bem. Dessa forma, nós vamos continuar o nosso texto hoje. Eu gostaria de ler com você os versículos de 7 a 10, Ruth capítulo 4, de 7 a 10, que diz assim: Antigamente em Israel, para que o resgate e transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializavam negócios em Israel. Vamos um versículo por vez ao invés de ler todo o texto, mas você vai observar aqui que nesse momento, esse comentário aqui no versículo 7 que o escritor faz, ele é um parênteses. É como se o narrador da novela, em algum momento, ele parasse de falar o que a pessoa está fazendo e ele vai explicar o porquê a pessoa está fazendo isso. E é isso exatamente que está ocorrendo aqui no versículo 7. Ele está contando o porquê que essa cerimônia aqui, ou seja, essa formalidade das sandálias aqui, que a gente nesse momento está acontecendo. Ele vai explicar aos seus espectadores o porquê dessa ação de Boaz, por ser um costume, né? Na verdade, não na época deles, é um costume que é anterior à época deles. E por isso, nesse momento, ele para explicar o porquê que estava se exercendo nesse momento esse tipo de costume, que é o da troca das sandálias, né? Essa cerimônia aqui das sandálias. Só para a gente ter uma base do que tem a ver a sandália com tudo isso que está acontecendo. As sandálias, elas tinham um certo simbolismo para os judeus, né? Robert, que é um teólogo, ele lembra que, além do caso do levirato, que você pode ver em Deuteronômio capítulo 25, Deuteronômio 25, isso para você entender melhor o que está sendo falado aqui, ou seja, de que costume eles estão, quando ele cita, é o que está se tratando. Deuteronômio 25, dos versículos 5 até o 10. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher do irmão, ele irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está recusando a dar continuidade ao nome do seu irmão Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão
se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: é isso que se faz com um homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecido em Israel como a família do descalçado. Então, é desse costume que ele está falando aqui nesse momento, né? Quando o autor escreve, ele fala disso. Você vai ver durante o tempo que nós estivemos aqui compartilhando, que algumas dessas coisas, que por exemplo a questão do filho, né? Desse homem que vai ser resgatador ter um filho, você vai ver algumas dessas coisas acontecendo no decorrer do texto, tá? Mas como eu estava falando, além dessa questão aqui desse costume que é chamado levirato, né? Da sandália, daquele parente mais próximo na família assumir ali as coisas que era do irmão ou daquele parente, e também a esposa ou a viúva, né, do falecido. Os pés descalços eles têm alguns outros simbolismos. Por exemplo, ele simbolizava o poder ou o domínio. Você quer ver? Vê comigo em Josué, livro de Josué. Josué capítulo 10, versículo 24. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que tinham acompanhado: venham aqui e ponham o pé no pescoço desses reis. E eles obedeceram. Então aqui você está vendo um simbolismo de domínio. As pessoas, ao colocar o pé sobre o pescoço da pessoa, está mostrando que dominam sobre esses homens. Ainda também em Êxodo capítulo 3, versículo 5. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus tem domínio sobre a situação e por isso ele fala que deveria ser tirada a sandália dos pés. Ele não quer que tenha alguém nesse momento para disputar domínio com ele, ou seja, quem está ali tem que se subjugar ao poder de Deus. Ao mesmo tempo que tem essa conotação de domínio, de poder, também a de importância, devido à circunstância, pode ter de impotência ou de humilhação. Em 2 Samuel, nós vamos ver Davi, né, em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Aqui, um ato de humilhação pela situação que Davi passava. O estar descalço, ou seja, sem a sandália, ele estava despido de poder ou despido de domínio, né? Ele estava humilhado nesse momento. Também o simbolismo de posse, poder ou a questão de posse. E aí você vai ver já um pouco mais à frente de Deuteronômio, quando o povo estava para entrar na terra prometida, né? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24, só a primeira parte, a parte A do versículo. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Então, você vê que essa questão do pé calçado, ou seja, da sandália no pé, ela tem alguns simbolismos aqui do povo judeu. Nesse caso que nós estamos vendo aqui, é de que todo lugar que eles colocassem a planta do pé, esse lugar era um lugar que Deus estava dando a eles, até porque Deus já tinha falado para eles qual era o território que eles poderiam dominar ali, que ele estaria com eles. Mas nesse caso, o grande pregador Moody, ele comentou que é um ato simbólico de transferência. O homem que tirava o sapato ou a sandália, ele renunciava a quaisquer direitos legais que tinha na questão. É isso que esse parente está fazendo nesse momento. Quando ele, participando dessa cerimônia aqui, ou desse simbolismo das sandálias, ele está mostrando que o direito que ele tinha, que ele era o resgatador direto nessa situação, ele está abrindo mão desse direito. Ele está passando para outro que tenha também o direito. Ele não está disposto nesse momento
a assumir essa responsabilidade, né? E por isso é que nesse momento o homem, retirando a sua sandália, ele mostra que abre mão dessa questão. Ou seja, isso não é um trato informal, né? Um papo jogado fora que mais tarde eu posso voltar atrás, e sim um contrato legal que eles estavam fazendo. Então, estando isso explicado, esse costume, né, o escritor ele volta a inserir novamente Boaz na história que está sendo contada aqui. Explicou o costume, como é que se processava, o porquê. Então agora ele vai explicar o que acontece nesse momento, e é o que nós podemos ver no versículo 8, capítulo 4 de Ruth. Versículo 8. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira você mesmo, tirou a sandália. É interessante esse momento aqui, né? Porque depois de ter tudo muito esclarecido como foi esse acontecido nesse momento, ou seja, o simbolismo disso, as palavras do parente, né, que ele disse lá no versículo 6, você vai ver que no versículo 6 ele vai estar falando aqui a respeito dessa mesma coisa que ele falou no versículo 8. Nesse caso, não poderia resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderia fazê-lo. E no versículo 8 ele vai falar novamente, e você pode ver no texto que tem um ponto de exclamação. É como se fosse uma ordem, na verdade, a forma como ele está falando. É como se ele falasse: olha, eu abri mão, você assume, vai lá, pode ir. Né? É a forma como ele coloca nesse momento, esse tom de exclamação, ele soa como uma ordem de fato. E há quem diga que as palavras ditas e as sandálias tiradas do pé era um ato simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo que ele estava falando, ele estava tirando a sandália para entregar a esse a quem ele entregava o direito. Sendo assim, esse abria mão do seu direito de resgate para Boaz, que ao segurar a sandália diante das testemunhas, recebeu dessa forma o direito e a responsabilidade de cuidar das propriedades de Elimeleque e das viúvas. Assim, Boaz poderia exercer o direito que era seu. Ou seja, o escritor explicou o porquê acontecia, conta como aconteceu, e aqui nós vemos Boaz ele cumprindo o rito passo a passo. Ele não atravessa uma situação na frente da outra, né? Como às vezes a gente vê algumas pessoas hoje muito comum na questão quando se fala de relacionamento, por exemplo, a pessoa vai lá e primeiro vai morar junto para depois casar. Não, aqui está tudo, cada coisa no seu lugar em que foi colocada por lei. E aí Boaz ele faz questão na verdade, fazer exatamente como é ordenado por lei fazer. Ele faz passo a passo cada coisa que ele deveria, para que fosse concretizado essa cerimônia onde ele recebe, aquele que tinha o direito abriu mão, e ele recebe esse direito para que ele possa estar tomando posse não só das terras, mas também das viúvas. E é isso que nós vamos ver nos versículos 9 e 10. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sob a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Como eu disse, a ordem como foi dada lá no início, né, no texto que nós lemos lá, ele cumpre exatamente cada passo dessa ordem aqui. O anúncio formal de Boaz é como uma petição à validação, como ele está falando: olha, que vocês que estão testemunhando validem esse meu ato de adquirir o direito ao resgate.
Vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo conforme a lei determina. Então vocês, como testemunhas e como líderes, porque é isso que acontece. Você vai ver lá no comecinho do capítulo, falando que ele chamou 10 líderes da cidade. E aqui, quando ele começa nos nossos versículos de 7 até o 10, fala que havia o povo ali, além dessas pessoas que eram os líderes. Então, na verdade, ele está fazendo uma petição para que eles validem esse direito. Você pode observar aqui nesse momento, como eu falei, lá no versículo 2, né? Esses chamados líderes da cidade, ou seja, as pessoas que eram importantes, que eram líderes ali no meio do povoado onde eles estavam. E agora, no versículo 9, vai se juntar nesse momento juntam-se mais pessoas do povo a quem Boaz convoca para servir de testemunha nessa solenidade, ou seja, que todos vocês que estão aqui sirvam de testemunha disso que eu estou fazendo. Perdão, irmãos, é que tem um insetozinho aqui que está toda hora batendo em mim aqui. Então ele chama as pessoas para serem testemunhas, né? Ele convoca, na verdade, para que eles validem essa solenidade que ele está fazendo. Porque caso mais tarde surgisse alguém para reclamar esse direito, a multidão que testemunhou e validou todo o procedimento estaria ali comprovando, como se fosse um papel reconhecido no cartório, né? Eles não tinham nesse momento cartórios. O que eles tinham era a palavra desses líderes da cidade, a palavra das outras pessoas do povo que estavam ali, que não eram poucas, testemunhando cada ato que estava sendo feito naquele momento. Como eles não usavam um contrato escrito, cada palavra dita e testemunhada, ela era importante nesse momento. Quando Boaz diz, vocês hoje, ele está datando, ou seja, é como se ele estivesse falando e as pessoas estivessem marcando que a partir daquele momento, ou seja, naquele dia em diante, né, a partir daquele dia estava sendo validado o ato que ele toma diante das testemunhas nesse momento aqui. O restante da frase dita aqui no versículo 9 é uma especificação, como também no contrato. Quando você pega o contrato, não vai estar lá escrito fulano de tal, casado, com um documento tal, que mora em tal lugar, e aí especifica os termos do negócio. É exatamente isso que ele começa a fazer aqui nesse discurso dele, quando ele faz diante das testemunhas. A fala dele é como se ele estivesse falando, eu estou comprando tudo que pertencia a Elimeleque, Quilion, Malom, que estava na posse de Noemi pelo preço justo e obedecendo todo o rito necessário para obter o direito de resgatador. Ou seja, tudo que ele está fazendo está de uma forma muito clara, está de uma forma aonde se vê muita dignidade naquilo que ele está fazendo, para que ele possa de fato assumir esse papel, que é o que ele está pleiteando nesse momento. Ainda no versículo 10, ele prossegue que juntamente com a compra, ele está assumindo o direito de casar-se com Ruth, especificada aqui como moabita, né? Como ele fala, viúva de Malom. Ou seja, ele está falando quem é a propriedade que ele está adquirindo, ele fala quem é a pessoa que está nesse momento também juntamente adquirindo para casar-se com ela, e por isso ele pede essa validação, né? E dessa forma ele requer esse direito, que eles validem esse direito para que ele possa estar fazendo. O resgate de Boaz, ele resolve várias situações que envolvem Ruth. O que aconteceria quando fosse validado aqui esse ato de Boaz? Quando
se valida esse ato, ela seria aceita em casamento, como ela teria pedido lá no capítulo 3, versículo 9, que diz assim: quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Aqui é como se ela estivesse falando: olha, o Senhor é o único que pode me dar a segurança que eu preciso. O Senhor é o único que pode, ao casar comigo e ao obter as propriedades que são dos falecidos, que pode de fato me devolver essa dignidade que eu perdi quando todos eles morreram, né? Ao mesmo tempo, ela encontraria a segurança pedida por Noemi. Lá no capítulo 1, versículo 9, você vai ver o que Noemi fala: o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Com esse casamento ela encontraria essa segurança. Também o capítulo 3, versículo 1, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para sua felicidade. Então, isso ela encontraria a partir do momento que fosse validado aqui esse direito a Boaz. Além disso, ela seria recompensada pela sua fidelidade, como descreve o capítulo 2, versículo 12, que diz assim: o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Olha só, ela recebe um marido, ela recebe dignidade, recebe segurança, ela pode observar a fidelidade de Deus se manifestando a ela, e ao mesmo tempo ela receberia a plena cidadania, contando com a simpatia dos israelitas. Se você olhar nos versículos que nós não vamos estudar hoje, mas nós vamos ler agora nesse momento, os versículos 11 e 12, os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E como os filhos que o Senhor conceder você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez e como a de Tamar deu a Judá. Olha só, eles estão agora nesse momento, é como se eles estivessem, na verdade eles estão, né, aceitando ela, que é uma estrangeira, como ele fala, uma moabita. Eles estão dando a elas o mesmo tratamento, o mesmo direito. Eles estão comparando com pessoas que estão ligadas aos seus antepassados judeus. Olha só o tipo de aceitação que ela estaria recebendo quando Boaz se propõe aqui a resgatar, e se esses homens de fato, como testemunha, eles validarem esse compromisso. Não só isso também, né? Mas ela estaria herdando com eles as bênçãos reservadas a Israel. Todos nós sabemos que há bênçãos que o Senhor escolheu dar ao seu povo Israel. E nesse momento em que ela está sendo recebida por Boaz como mulher, e as suas propriedades passando também ali aos cuidados dele, ela passa a ser participante, por fazer parte desse povo, das mesmas bênçãos que Israel tinha recebido como promessa do Senhor. Ela, por esse fato do casamento, estaria recebendo isso. Formalizando o fim do contrato, Boaz declara qual é a finalidade do que ele está fazendo. É isso que ele fala aqui ainda no versículo 10, quando ele fala em manter ou perpetuar o nome da família. Porque ele faz isso conforme a lei lá de Deuteronômio fala, né? Em Deuteronômio 27, 4,
E quando tiverem atravessado o Jordão, perdão, não é Deuteronômio não, eu li uma coisa e falei outra. Números 27, 4. Porque o nosso pai deveria desaparecer de seu clã por não ter tido um filho, dê-nos propriedade entre os parentes de nosso pai. Aqui, no caso, que acontece antes do povo entrar ainda na Terra Prometida, as filhas de Zelofeade, né, quando as mulheres, as herdeiras mulheres não tinham direito a receber. E aqui, nesse momento aqui, conforme a lei que passou a ter a partir dessas filhas de Zelofeade, lá em Números, passa a valer essa lei, e é isso que Boaz, nesse momento, quer que aconteça também com a família de Ruth e Noemi. Para isso, ele precisava, como eu disse lá no início, dar um filho a Ruth, que herdaria tudo o que pertencera à família, ou seja, isso só se concretizaria de fato, toda essa questão da propriedade, quando na verdade ele, depois de casar com Ruth, desse um filho, e aí esse filho ele herdaria essa parte da propriedade que Boaz compra, que fazia parte das propriedades ali de Ruth e Noemi, ou seja, dos falecidos, né, maridos delas, como Noemi fala lá no capítulo 2, versículo 12, né? Então, nisso pode-se ver a fidelidade de Deus, aquilo que Noemi disse lá, que Deus ele ia honrar mesmo aquelas pessoas que já tinham morrido, e ela fala isso por quê? Porque é o nome das pessoas. Quando essa lei foi instituída, para que o nome dessa pessoa que era chefe da família fosse perpetuado no meio do clã dos judeus. Então Deus faz valer com fidelidade aquilo que Noemi disse lá no capítulo 2, versículo 20. A fala final de Boaz, ela é conforme a forma como ela é colocada aqui, né, conforme Robert diz, ela é uma pergunta que espera uma resposta das testemunhas e dos autenticadores para validar o contrato. Caso alguém futuramente exija provas, essas testemunhas e líderes diriam: Boaz foi fidedigno e conquistou legitimamente o direito de resgate. Quando nós olhamos aqui para esse ato, embora em poucos versículos, nós vemos toda a fidelidade de Deus demonstrada aqui no papel de Boaz como resgatador. Nós vemos como Deus, da forma que Ele escolheu, dentro do seu plano, Ele faz aquilo que, como se você lembrar lá do começo do livro, onde não se via esperança, Ele concretiza de uma forma maravilhosa, como nós estamos vendo nesse momento, e veremos a partir da semana que vem isso se concretizando. Mas como é que isso pode se aplicar às nossas vidas? Isso pode se aplicar de uma forma também muito interessante para nós aqui nos nossos dias, aquilo que nós vimos aqui essa noite, Deus agindo com fidelidade e como nós devemos agir em resposta a essa fidelidade de Deus. Como na cerimônia das sandálias, nós devemos ser humildes para dividir responsabilidades ou entregar a outros responsabilidades que fogem da nossa capacidade. Eu digo isso porque algumas pessoas não fazem, elas não dividem responsabilidades com outras pessoas, porque dessa forma elas acham que isso seria um sinal de fraqueza. Se eu dividir isso com alguém, é um sinal de que eu sou fraco, de que eu não tenho capacidade para fazer isso. Mas quem disse que nós devemos ser tão fortes assim o tempo todo? O próprio Jesus,
que tinha todo o poder, ele dividiu conosco a sua missão. Era uma grande missão, ou melhor, é uma grande missão, e ele poderia, na verdade, fazer essa missão sozinha, por todo o poder que ele tinha, mas ele escolheu pessoas mais fracas para que ele pudesse estar entregando essa missão e dividindo com elas para que elas possam estar fazendo. Porque às vezes nós temos esse cuidado de não parecermos fracos, porque nós lutamos e, como diria alguns, somos desumildes, né? E não dividir com outras pessoas a carga de uma missão a ser feita. Nós também devemos estar dispostos a assumir responsabilidades que nos custem esforço e recursos. Tem pessoas que não estão dispostas a assumir nada que exija esforço dela, muito menos recurso financeiro ou qualquer outro tipo de recurso. Jesus, assim como Boaz, ele empenhou-se publicamente na cruz. Ele pagou uma dívida que não era dele, assumindo a nossa vergonha e a nossa sentença. Por que nós relutamos tanto em assumir algumas responsabilidades e preferimos ficar deitados eternamente, como diz o hino brasileiro, em berço esplêndido, ou seja, ficarmos acomodados, ficarmos ali muito tranquilos, enquanto outras pessoas se matam de trabalhar na obra do Senhor? Por que nós deixamos que outras pessoas se sobrecarreguem enquanto nós não fazemos nada e só queremos obter lucros, só queremos obter benefícios? Como acabei de dizer agora, Jesus, ele pagou uma dívida que não era dele. Ele se esforçou por pessoas que não mereciam, como nós somos, pela miséria do pecado. Mas Jesus pagou a nossa dívida. Ele assumiu a nossa vergonha e a nossa sentença. Por que não estamos dispostos a perdoar ou a relevar as diferenças com os nossos irmãos? Porque a gente acha sempre que o que o nosso irmão fez é mais grave, e a gente sempre leva para um outro lado, a gente de alguma forma não quer se expor em alguma situação. Está disposto a se expor, ser contrariado, sem devolver de forma intempestiva, pode ser o grande testemunho que torna a nossa pregação inquestionável. A forma como nós lidamos com pessoas que de alguma forma nos afrontam e colocam em dúvida aquilo que a gente fala, ou a nossa capacidade, ou qualquer outra coisa do tipo, nós devemos testemunhar com nossa vida, com o nosso procedimento, aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós não devemos achar que nosso irmão é tão indigno que a gente só pode, na verdade, ignorar ele e deixar ele de lado. Por que não pagar preço por algumas pessoas que agem dessa forma, né? Deus, ele é o resgatador fiel do seu povo. E ele está disposto a demonstrar o seu favor e a sua graça a todos que necessitam e confiam o controle da sua vida a ele. Ele oferece às pessoas ainda benefícios graciosos, ou seja, qualquer pessoa, a exemplo do que foi feito com Ruth, de qualquer tribo, de qualquer tipo, em qualquer língua, que estiver disposto de fato a se entregar ao controle do Senhor Jesus, a confiar nele, a realmente deixar que ele controle a sua vida, o seu destino, pode experimentar do mesmo que Ruth desfrutou nesse momento da história aqui. Mas Deus espera que os resgatados, aqueles que não merecia e que ele foi lá e resgatou do pecado, testemunhem do que receberam, seguindo os seus mesmos passos.
Ou seja, aquilo que nós vemos Jesus fazendo é o mesmo que nós devemos fazer por outras pessoas, quaisquer que elas sejam. É isso que nós devemos fazer. Eu gostaria de encerrar com uma frase, ou melhor, uma pergunta. A pergunta para nós refletirmos aqui é: se Deus perguntasse como você está disposto a testemunhar do que Ele fez, qual seria a resposta? Como eu falei no finalzinho aqui do nosso texto, no versículo 10, a fala de Boaz para aquelas testemunhas é como se ele estivesse esperando uma resposta. E se Deus estivesse perguntando a nós, como é que nós esperamos testemunhar do que Ele fez por nossas vidas? O que você responderia ao Senhor essa noite? Que o Senhor possa continuar falando no seu coração e que nós possamos, de fato, crer nesse Deus que, de uma forma extremamente fiel, resgatou e resgata ainda pessoas para o seu povo, fazendo deles um único povo, um povo que Ele escolheu para que vá e testemunhe da sua maravilhosa luz. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço porque é um privilégio poder compartilhar com meus irmãos aqui essa noite a Tua palavra. Deus, que o Senhor nos faça pessoas extremamente gratas, Deus. Pessoas extremamente humildes, pessoas extremamente fiéis, pessoas que de fato se entregam em testemunho, por gratidão, àquilo que foi feito a nós. Senhor, que de fato o Teu Espírito nos conduza, Senhor Deus, a dividir responsabilidades, nos conduza a assumir responsabilidades ao invés de fugir delas, que Ele nos conduza a abrir mão em algumas situações, a nos expormos, Deus, a não prezarmos tanto por aquilo que nós às vezes consideramos, mas acima de tudo prezar pelo Teu Evangelho pregado, pela Tua verdade, pela Tua dignidade, Senhor Deus. Porque isso sim contará como um testemunho a favor do Teu reino e do Teu Evangelho. Deus, que o Senhor transforme nosso coração, de forma que nós possamos agir sempre testemunhando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos por tudo, pedindo que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, meu querido.